Olá, alunos confinados, meu nome é Elaine e esse é o canal Pão com Banha, onde a gente fala sobre tudo e qualquer coisa, desde que a gente esteja fora da caixinha. Se você topar, eu posso ser sua professora durante o período do confinamento. Olá, aluno, tudo bom? E aí, como vai a sua quarentena? Eu tenho certeza que quando você chegou aqui no meu canal, a primeira coisa que você reparou foi o nome dele, Pão com Banha. Você deve ter se perguntado de onde a Elaine tirou esse nome tão diferente, tão estranho. Bom, a expressão pão com banha tem muito a ver com a variação linguística utilizada no lugar onde eu moro atualmente. Sou capixaba lá do Espírito Santo e vim morar em Santa Catarina depois que me casei. O meu marido usa todos os dias várias expressões que antes eram desconhecidas para mim, como piá, bá, tchê, peral, tchó, enfim, são várias. E pão com banha era algo muito utilizado pelas pessoas que moravam aqui, pelos colonizadores logo que chegaram. Eles não tinham energia elétrica e gostavam de comer um pão com banha. Então, o nome do meu canal tem muito a ver com a fala da língua portuguesa. Imaginem se durante o período da quarentena eu convidasse você para ler um livro da literatura brasileira. O que você ia achar da ideia? Nem todo mundo ia gostar, não é mesmo? Várias pessoas estão aproveitando a quarentena para colocar em dia suas séries na Netflix, assistir vídeo no YouTube, para aprender novas coisas, cozinhar novos pratos, enfim, comer, beber, dormir. E o que você tem feito na quarentena? Na verdade, o brasileiro tem muita dificuldade em gostar da literatura, gostar de ler livros que fazem parte da literatura brasileira. E como professora de língua portuguesa, isso me entristece muito, porque o português ele tem muito a ver com a nossa identidade histórica, com a nossa identidade social, com aquilo que somos como povo. Existem muitas pessoas aqui em Santa Catarina que adoram dizer que são descendentes de alemães. E muitas delas até gostam de falar a língua alemã. Sabe, se nós morássemos na Alemanha, nós estaríamos realmente falando alemão, como língua mesmo do país, né? Como língua nativa. Se morássemos na Espanha, nós estaríamos falando espanhol, na Itália estaríamos falando italiano. Então, por que nós temos tanta dificuldade de nos aproximarmos da língua portuguesa como nossa língua nativa, nossa língua materna? Uma outra coisa também que nós temos muita dificuldade é em relação à literatura brasileira, aos livros que fazem parte da literatura brasileira. E aí eu te faço uma pergunta: você sabe o que é literatura? Então, para início de conversa, vamos falar assim bem em miúdos, o que é literatura? A literatura, assim como a dança, as pinturas, o cinema, o teatro, também é um tipo de expressão artística. Só que nesse tipo específico de arte, o autor ou mesmo o artista, ele se utiliza das letras para se expressar. Por exemplo, num quadro, o autor, o artista, ele pintou o quadro tentando se expressar, ele quer passar uma mensagem. Num filme é a mesma coisa, na dança a expressão corporal é utilizada para passar uma mensagem, né? Um texto não verbal. E também na literatura, o artista, o autor, ele se utiliza das letras para passar uma mensagem. Então é muito válido nós pensarmos que na literatura nós precisamos levar em consideração quem é o autor desse livro, em que contexto ele vivia e o que ele estava querendo passar, qual era a mensagem do autor. É por isso que quando nós lemos um livro da literatura brasileira, um texto, é bem comum que nós sintamos raiva, ódio, amor, tristeza, porque na verdade nós estamos compartilhando as mesmas emoções que o autor sentiu no momento em que ele estava escrevendo. Existem vários autores na literatura brasileira e a nossa literatura também percorreu diversas fases, né? Diversos momentos. Nós podemos estar falando sobre isso em um outro vídeo. Mas nesse vídeo em especial, eu gostaria de focar em um autor específico e em um livro. O autor é o Euclides da Cunha e o livro Os Sertões. Vem que eu te conto o livro. O autor
Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu no dia 20 de janeiro de 1866 na Fazenda Saudades, em Cantagalo, no Rio de Janeiro. Euclides era filho do seu Manuel e da dona Eudósia. Aos 3 anos de idade, ao lado da irmã Adélia, Euclides viveu seu primeiro momento tenso, quando ele ficou órfão de mãe. A dona Eudósia acabou falecendo vítima de tuberculose. A partir desse momento, Euclides e a irmã Adélia passam a ser criados pelos tios. Esses tios moram nos estados do Rio de Janeiro e Bahia. Por isso, Euclides vive entre esses 2 estados, sempre estudando nas melhores escolas, tendo contato com ótimos professores, pessoas extremamente influentes na época. O pai de Euclides tem muito orgulho do que o filho produz, e ele sabe que quando Euclides crescer, ele vai ser um grande homem. É por isso que ele investe tanto na educação de Euclides. Em todos os momentos na sua vida estudantil, Euclides sempre foi influente, escreveu inclusive para revistas escolares, e ele começa a crescer. Em um determinado momento na adolescência, Euclides decide que quer ser um engenheiro, e é por isso que ele ingressa na escola politécnica. Mas a mensalidade e os custos do curso são altíssimos. Euclides e a família não têm condições de bancar os seus estudos. E é por isso que Euclides opta por uma opção gratuita e ele vai para o colégio militar. No colégio militar, ele começa a estudar engenharia novamente, começa a se desenvolver ali. Mas Euclides sempre foi afrontoso, ele tinha ideias republicanas, ele escrevia sobre isso para vários lugares, e num belo dia, quando estava em formação junto com seus colegas da escola militar, a escola recebe a visita do ministro de guerra do Império. E nesse dia, Euclides precisava demonstrar o seu posicionamento. E quando então o ministro passa diante dele, ele está ali em posição armada, Euclides pega sua arma e joga aos pés do ministro. O ministro fica chateadíssimo, Euclides é julgado, apesar de ser perdoado pelo imperador, Euclides acaba sendo expulso do colégio militar. Mas, ao sair dali, Euclides retorna então aos seus escritos, às letras, e ele continua escrevendo para o jornal em São Paulo. O tempo passa, 4 dias depois que a República foi instaurada no Brasil, Euclides é chamado novamente para o Colégio Militar e lá, ao retornar, Euclides começa a trilhar os passos do que seria um dos maiores currículos que nós temos hoje no Brasil. Euclides, ele se torna um homem muito influente, um homem de muitos estudos, ele se forma em artilharia, se forma em engenharia militar, ele conclui um bacharelado em matemática, ele estuda ciências físicas e naturais, enfim, vários estudos, um homem influente, um homem muito estudioso. E é lá nesse período que ele conhece Ana Emília Solon Ribeiro. Ana Emília era filha de um militar também. Existem alguns relatos de que um dia, numa das visitas à casa de Ana Emília, Euclides entrou ali despretensioso e conheceu essa moça, e ao sair ele lhe deixa um bilhete onde ele diz assim, mais ou menos assim: entrei aqui com a imagem da República, mas ao sair levo comigo a sua imagem. Pelo que eu li em vários livros, em vários relatos, acredito que talvez a Emília não tenha compartilhado o mesmo sentimento que Euclides, mas eles acabam se casando e tendo 3 filhos. Durante a vida deles de casal, Ana Emília conhece um outro militar, Dilermando, na época que eles se conheceram, tinha 17 anos, era um cara loiro, alto, e era amigo dos filhos de Euclides. E Ana Emília, nesse momento, tem 30 anos, e ela inicia um relacionamento com esse rapaz. Inclusive, engravida dele algumas vezes, e Euclides acaba assumindo filhos que nem é dele, filhos que nem são dele, filhos que são do amante da mulher. Inclusive, em uma das ocasiões, Ana Emília tem um filho e Euclides, ao ver essa criança, diz que ela se parece uma espiga de milho no meio de um cafezal, porque todos os outros filhos de Euclides se pareciam com ele, eram um pouco morenos, e já essa criança era bem loira e se parecia muito com Dilermando, que era loiro com os olhos azuis. Mas mesmo assim, Euclides, desconfiado da traição, releva. Isso é muito triste, porque a morte do próprio Euclides está diretamente relacionada com esse relacionamento de Ana Emília, de Dilermando e com o próprio Euclides, esse triângulo amoroso.
Euclides e espera encontrar suas quatro saudades, a esposa e os seus 3 filhos. Mas ao chegar em casa, ele percebe que finalmente aquilo que ele mais confiava, que talvez era extremamente visível, havia se tornado realidade. Ana Emília havia assumido seu relacionamento com o irmão e inclusive estava morando com ele, juntamente com os filhos que eram do casal. Então Euclides se arma e vai para a casa desse militar para tentar pedir vingança. Eu diria que num roteiro digno de um filme de Hollywood ou de um bom livro de literatura, Euclides vai até esse lugar e tenta fazer vingança, se cobrar, mas ao chegar lá, Dilermando, que também sabia muito sobre tiros, ele não deixa por menos. E ali numa troca de tiros entre Euclides e Dilermando, Euclides acaba falecendo, vítima dos tiros. Um pouco antes de morrer, Euclides declara que havia perdoado a mulher e os filhos que estavam com ela dentro da casa, mas diz para Dilermando que tem ódio dele. E é bem interessante que depois de um tempo, o próprio filho de Euclides, ao reencontrar o assassino do pai e ao tentar vingança, também é assassinado por Dilermando. Tempos depois, quando Ana Emília tinha 50 anos de idade e Dilermando tinha 36 anos, Dilermando larga Ana Emília, a abandona com 5 filhos e vai embora. Apesar da morte de Euclides ter sido tão prematura, Euclides com certeza deixou um grande legado para a literatura brasileira. E o livro Os Sertões, de Euclides, é uma de suas grandes obras. Tem muito a dizer sobre quem ele é, sobre sua personalidade, que sempre se importou com política e com as mazelas sociais. Contexto histórico. A obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, é uma obra extremamente interdisciplinar. Falar sobre ela é falar de um dos maiores conflitos que aconteceu em território brasileiro, a Guerra dos Canudos. 1889 era um ano que deveria ser um marco na história brasileira. Afinal, foi nessa época que a República substituiu o Império e também já havia acontecido a abolição da escravatura. Marechal Floriano Peixoto era o líder da nação naquele momento. As pessoas esperavam muito, tinham muitas expectativas em relação a isso, mas parece que não foi isso que aconteceu. Em todo o Brasil, os problemas sociais e econômicos continuaram o mesmo. Por exemplo, em relação aos ex-escravos, o governo não tinha nenhum tipo de política pública para a reinserção desses ex-escravos, desses negros, no mercado de trabalho. Eles não tinham para onde ir. Lá no sertão da Bahia, a seca dominava. As pessoas morriam de fome, não tinham o que comer, não tinham onde morar, não tinham como produzir. E é nesse cenário caótico que surgem várias pessoas com boas notícias. Um dos messias, ou seja, pessoas com pensamentos messiânicos que surgiu nesse momento, foi Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro se instala na Arraial de Canudos, ou Vila de Canudos. Posteriormente, ele muda o nome desse lugar para Belo Monte. Ali, ele cria uma comunidade com cerca de 25 mil pessoas no seu auge. Inicialmente, para o governo, Antônio Conselheiro era apenas mais um louco, mas com o passar do tempo, ele não pregava apenas uma vida em comunidade, onde se evitava passar fome. Ele também começou a pregar contra os impostos e contra a República. E como o grupo de conselheiros estava cada vez maior, agregando pessoas que eram pobres, fugitivos, índios, ex-escravos, enfim, todo tipo de pessoa que provavelmente queriam viver longe do jugo dos capatazes, o governo começou a ver Antônio Conselheiro como uma ameaça. E com a desculpa, com um problema relacionado a alguma madeira que Antônio Conselheiro havia comprado para construir um templo, o governo manda inicialmente, juntamente com o exército, 3 incursões para tentar dizimar o povo de Antônio Conselheiro. Nenhuma dessas incursões dá certo. Em 1896, já tinha virado para o exército uma questão de honra dizimar o povo de Antônio Conselheiro. E nessa época, então, eles enviam uma 4ª incursão que dizima o povo finalmente. Até então, para os jornais,
O povo de Antônio Conselheiro era considerado um grupo de revoltados. Apesar de a maior parte das pessoas dizimadas fazerem parte desse grupo e não do exército, eles eram vistos com maus olhos. Eram apenas agricultores, pessoas que viviam da terra e eles não estavam armados. Naquele momento, Euclides da Cunha estava lá também como jornalista, e é ele que relata as maiores mazelas que acontecem ali e as injustiças, como aquele povo que não estava armado foi dizimado pelo exército covarde. Existem alguns pontos bem interessantes a respeito dessa história, como, por exemplo, o fato de Antônio Conselheiro não ter morrido exatamente em batalha. Antônio Conselheiro foi encontrado morto 2 dias depois que a batalha terminou. Provavelmente, pelo que se passaram então a ser organizadas algumas expedições militares na tentativa de impedir que o grupo de Antônio Conselheiro avançasse. Aconteceram ao todo 4 investidas. As 3 primeiras foram sem nenhum sucesso. Com certeza, alguns soldados morreram, mas a mídia divulgava apenas esse número de soldados. No grupo de Antônio Conselheiro, também várias pessoas morreram, e muito mais do que os soldados. Aliás, eles estavam desarmados. A única coisa que estava a favor do grupo de Conselheiro é que eles conheciam muito bem o local onde as batalhas estavam sendo travadas, e por isso eles conseguiam se esconder e se esquivar dos ataques. Mas na quarta batalha, no quarto ataque, já era uma questão de honra para o exército dizimar aquele grupo. E aí, em 1896, quando o grupo de Antônio Conselheiro foi atacado, finalmente foi dizimado. O corpo de Antônio Conselheiro foi encontrado sepultado alguns dias depois. Não se sabe ao certo do que ele morreu, provavelmente ferimentos de batalha ou algum outro problema. Mesmo assim, o corpo foi desenterrado pelo exército e decapitado. Sua cabeça foi enviada para estudos numa faculdade e ela foi perdida alguns anos depois por causa de um incêndio. Nesse momento, Euclides da Cunha estava lá e ele documentou toda a batalha. Euclides era jornalista e foi nesse momento que Euclides exerce um grande papel para retratar não apenas a visão do exército, mas principalmente a visão do sertanejo dizimado. A obra. Que autor e que história, não é mesmo? O livro Os Sertões de Euclides da Cunha foi publicado em 1902. É considerado um livro regionalista, o primeiro livro reportagem do Brasil. Ele possui 632 páginas e você nem pode reclamar da quantidade de páginas. Aliás, a história de Antônio Conselheiro e do seu povo, além das vidas dos soldados perdidos na guerra, nessa guerra tão injusta, não poderia ser reduzido a menos. Poderíamos até dizer que o livro possui menos páginas do que deveria. Lembra que eu te disse que esse livro é interdisciplinar? Pois é, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é uma parte geográfica, onde Euclides da Cunha descreve a Terra, ou seja, o cenário onde tudo aconteceu. A segunda parte é descrita como o homem. É um estudo antropológico e sociológico, onde Euclides da Cunha descreve o papel das pessoas que enredam essa história.
A terceira parte é intitulada A Luta. É uma historiografia do conflito que aconteceu. E aí? O que você achou de tudo isso? O que você achou de toda essa história, de toda essa trama? Bom, eu cheguei aqui despretensiosa te contando um livro, te contando uma história. Pedi para você sentar e tudo isso faz parte do meu estágio online apresentado pela Uninter. Sou aluna de letras e, infelizmente, devido ao Covid-19, nós alunos fomos impossibilitados de realizar o nosso estágio em ambiente escolar. Esse estágio demonstra uma aula que eu daria para os meus alunos do ensino médio. E o que você achou? Eu gostaria que você aproveitasse aqui embaixo as partes dos comentários para me dar sugestões, para dizer o que você achou e se você aceita o desafio de durante sua quarentena ler um livro. Quem sabe na próxima oportunidade eu sento e você conta o livro. E aí, você topa?